Tudo começou em 1808. Com o nosso então coronel José Félix de Azevedo de Sá. Foi a Recife e lá conheceu o processo de fabricação da cachaça. E hoje, a partir de 1 hectare de cana, você consegue produzir até 8.000 litros de cachaça. Trazer esses líquidos nessas cachaças armazenadas em diferentes madeiras e combinar as suas características sensoriais para apresentar um produto único. A cachaça ela é um ingrediente incrível que ela pode ser usado para qualquer coisa. Que não é uma atividade para amadores. No Repórter Empreender de hoje, nós vamos falar de um produto genuinamente brasileiro e que tem conquistado o mundo. Estados Unidos, os países da União Europeia são apenas alguns dos destinos desse nosso destilado, que já é um dos grandes negócios do Brasil. A cachaça. No dito popular, ela é conhecida como a branquinha ou água que passarinho não bebe. O fato é que a cachaça conquistou consumidores exigentes no mundo inteiro e aqui no Brasil já atraiu investimentos de empreendedores por todo o país. E é o que a gente vai ver a partir de agora. Eu sou Galeno Cambeba, sou o produtor da cachaça Cambeba. Tudo começou em 1808, com o nosso então coronel José Félix de Azevedo de Sá, quando ele combateu uns piratas na costa cearense e conseguiu prendê-los. O então presidente da província, Barbalardo, deu-lhe a missão de levar os prisioneiros até Recife, onde era a cadeia pública, a pé, porque de barcos correria o risco de serem os piratas resgatados. Foi a Recife e lá conheceu o processo de fabricação da cachaça, que à época era aguardente, o nome. E ele, ao voltar ao seu sítio na Caucaia, ele passou a produzir a cachaça em sua propriedade. E de lá para cá veio passando na mão da família. Até 1980, quando o último produtor da cachaça, que era o tio Raimundo Pereira Barros, ele faleceu e a família direta dele não deu continuidade. E foi quando nós chegamos ao Goiás e demos continuidade na produção da cachaça. E o tio Raimundo era vizinho ao meu pai, que meu pai era vendedor da cachaça dele. E o seu Galiano herdou a missão de produzir e continuar vendendo a cachaça hoje, produzida em um belo recanto, no município de Alexânia, em Goiás. Uma fazenda à margem da rodovia 060, onde estão armazenados 1.500 barris de carvalho numa adega de envelhecimento e 300.000 litros de cachaça prata em um tanque de inox. A cachaça mais procurada é a cachaça de 10 anos, pelo fato dela estar mais encorpada, ela tem mais envelhecimento, ela é mais aveludada quando você consome o produto, quando você degusta. Em 2023, a marca completa 30 anos e com um diferencial bem valorizado no mundo. A nossa cachaça, ela é orgânica. Pelo fato de ser orgânica, a gente tem um mercado diferenciado. Quem nos certifica é o Instituto Biodinâmico, o IBD, que é uma empresa que é credenciada pelo Ministério da Agricultura. E na Espanha, a nossa cachaça ficou 45 dias no porto, armazenada, para que fosse feita a análise da cachaça, se ela era realmente orgânica. E o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo da Espanha analisou a cachaça em cima de 114 itens. E nos 114 itens, nenhum item acusou qualquer resquício de antibiótico, inseticida, herbicida, nada de químico. Então a gente fica confortável pelo fato da gente ser 100% realmente orgânico. Imagine uma linha do tempo histórica da nossa cachaça. A aguardente é extraída das sobras do melaço não cristalizado da cana-de-açúcar,
no Brasil colonial, lá pelo século XVI. A bebida era complemento da alimentação dos escravos e consumida pela população pobre. Em 1649, a coroa portuguesa proíbe a produção de cachaça e restringe o consumo. Já a popular, a nossa cachaça ameaçava as aguardentes e bebidas alcoólicas de Portugal. No Rio de Janeiro, acontece a Revolta da Cachaça em 1660. Um levante dos produtores locais contra o aumento de impostos sobre a bebida. A proibição da produção e da venda da cachaça só foi revogada na década de 1750. O interesse era de que os impostos coletados com a cachaça reconstruíssem a cidade de Lisboa, afetada por um terremoto em 1755. Muito consumida entre as classes de menor poder aquisitivo, devido ao preço baixo, às vezes discriminada e até mal falada, em 2016, o Parlamento Brasileiro reconhece e decreta a cachaça como patrimônio histórico e cultural do país. Um viva! Um brinde a esse patrimônio genuinamente nacional que vence o preconceito e move a economia do país. No início, era difícil, pois o produto cachaça era muito discriminado. Para você ter um produto premium como esse hoje em dia, para chegar, foi difícil, porque onde você chegava, você é um cachaceiro. Hoje em dia, ser chamado de cachaceiro é um elogio para a gente gosta. Mas no passado era bem difícil. O cachaceiro, né, o bêbado, era marginalizado pela sociedade. Graças a Deus, hoje em dia isso está mudando. A gente está conseguindo levar a cachaça a outro patamar. Cachaceiro hoje em dia é um nome legal. Eu sou um cachaceiro. A maior dificuldade hoje na venda da cachaça é o preconceito, né? Infelizmente, porque o preconceito, hoje a cachaça, ela acaba sendo culpada, não a cachaça, mas a figura do cachaceiro, né? Pelas mazelas do Brasil. Então, em que pese a cachaça, né? A gente incentiva um consumo consciente, tá? Ou seja, a cada 50 ml a gente indica que a pessoa beba no mínimo 200 ml de água. Então, assim, um consumo consciente para que as pessoas tenham essa virtude, né? A cachaça é uma bebida nobre e acaba sendo culpada pelas mazelas aí do nosso país. Cachaceiro nos dias atuais é aquele que vivencia o universo da bebida, seja na produção, na venda, no consumo, como apreciador ou colecionador, sem excessos. Excessos permitidos só na garantia de emprego e renda e, com muito prazer, fazem o negócio da cachaça prosperar. A Prazer de Minas começou em 1999 com o sonho do Euler Chaves, que foi o fundador da cachaça Prazer de Minas. Hoje em dia, quem toma conta da produção, comercialização, somos os filhos e eu que sou o genro. A minha esposa Kika, né, e o Kiko ficam na produção e eu fico na parte comercial e venda de produtos. Há 22 anos atrás, meu sogro estava viajando e estava passando por Lavras e viu uma placa, venha fabricar uma nova forma de fazer cachaça. Então ele entrou em Lavras e lá ele conheceu uma nova maneira de fabricar, de produzir uma cachaça com um produto de muita qualidade. E esse foi o sonho, assim começou a Prazer de Minas. Hoje a Prazer de Minas está praticamente em todos os estados brasileiros. A gente envia para o Brasil inteiro e antigamente a gente exportava. Só que devido à pandemia e alguns problemas de garrafas, embalagens, tivemos que fechar um pouco esse ciclo para no futuro a gente voltar a exportar. A nossa capacidade instalada aqui de produção na Prazer de Minas são de 60 mil litros, mas hoje em dia a gente está produzindo 30 mil litros ano. A nossa safra, a nossa produção começa mais ou menos em junho e termina agora final de novembro, que é o nosso tempo aí de produção. Olha, o futuro da Prazer de Minas, a ideia é a gente estar em vários países. O grande problema nosso hoje em dia mesmo é as embalagens, garrafas. O meu grande problema hoje em dia é isso. Mas eu vejo a Prazer de Minas em breve em vários países.
último censo agropecuário mostra a existência de cerca de 11 mil produtores de cachaça no Brasil, de diferentes portes. Entidades do setor estimam que a produção de alambique responda por 30% do total. Entre os estados que mais consomem o destilado brasileiro estão São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Não está na lista do censo, mas o estado de Santa Catarina tem um papel qualitativo na melhoria da cachaça. A partir de 2017, para nossa surpresa, Santa Catarina ganhou as maiores premiações dos maiores e mais importantes concursos destilados do Brasil e fora do país, que é a Expo Cachaça. Então nós ganhamos a melhor cachaça da Expo Cachaça em 2017, com a Vruk, 8 anos. Nós ganhamos em 2018 a melhor cachaça com a Moendão, 10 anos. Em 2019, nós ganhamos o duplo ouro com a nossa Billert, 18 anos. Em 2020, nós ganhamos a nossa cachaça, melhor cachaça da Expo Cachaça, com a Moendão, um blend de carvalho europeu com carvalho americano. Em 2022, agora, nós só não ganhamos em 2020. Em 2022, nós ganhamos também com a nossa Imperador, a melhor cachaça do Brasil. E em Bruxelas também nós ganhamos várias premiações. Quando a gente fala premiações, é a melhor do evento, que é o grande ouro, né? Então isso fez com que o nosso estado tivesse uma projeção nacional e internacional que nós não imaginávamos, né? Aí quando as pessoas me perguntam, Leandro, por que Santa Catarina teve essa projeção tão grande? Eu digo que além da variedade de solo, variedade de clima, né? A nossa pluralidade de origens, né? Várias culturas produzindo cachaça de formas diferentes, faz com que o nosso estado seja um estado ímpar no Brasil na produção de cachaça de qualidade. Hoje a gente tem uma corrente dentro dos produtores de cachaça que valorizam muito a origem do produto. E em origem, o que a gente compreende, né? A gente compreende o que é chamado de território, ou como no mercado do vinho se fala muito no terroir. O território ele considera, né, todas as características climáticas, né, de solo e geográficas da região produtora, então chuva, sol, o tipo de solo, como também a característica da planta, que são as diferentes variedades de cana-de-açúcar. Então cada uma delas vai te oferecer um resultado de aroma e de sabor, um resultado sensorial no final diferente. Então todas essas combinações juntas interferem na característica final do produto, desde a variedade da cana até a região onde o alambique está localizado e até o tipo de equipamento, o processo produtivo, o tipo de fermento que se usa para fazer a fermentação, as madeiras que você vai utilizar depois no processo de armazenamento e envelhecimento da bebida, tudo isso vai interferir nas características finais da cachaça. O investimento ele pode partir de 100 a 1 milhão de reais. Depende da capacidade produtiva que o produtor tem, sabe? A capital da cachaça de alambique no Brasil é Salinas. Você, que é um apreciador da cachaça, certamente já ouviu falar, né? É um município da região norte de Minas Gerais. A fama da qualidade excepcional da cachaça produzida por lá vem da marca Havana, alambicada desde a década de 1940.
A quantidade de produtores e rótulos na região cresceu muito, o que contribuiu para manter o estado na liderança do ranking de registros. São 397. Isso é resultado de um trabalho que combina a mais antiga tradição dos alambiques com a inovação, que surge com equipamentos modernos e práticas adequadas. Hoje você consegue comprar um equipamento para produzir uma grande, tipo 60, 70 mil litros de cachaça por ano. Num equipamento aí, ao todo, em torno dos R$300 mil, você consegue fazer esse investimento. Aí se você botar 60 mil litros, se você fazer um cálculo que você consiga vender ele a R$20, a R$10 o litro, 60 mil litros vezes 20 dá R$1.200.000 que você tira da terra e gera de riqueza para o seu negócio, né? Linhas de crédito são junto aos bancos e cooperativas de crédito. Para isso, inclusive, o Sebrae vem dando suporte a esse empreendedor para que ele possa fazer, né, um bom plano de negócio e fazer uma análise das melhores linhas de crédito disponíveis no mercado. O investimento ele pode partir de 100 a R$1 milhão. Depende da capacidade produtiva que o produtor tem, sabe? Eu vou dar um exemplo. O produtor tem aqui 100 hectares de cana, né? Então ele vai precisar do equipamento de no mínimo aí uns 3 mil litros útil de garapa para poder ter produtividade. Agora o produtor tem 1 hectare de cana, ele vai tipo, durante 2 meses ele destila tudo, né? Entendeu? Então, porque a produtividade ela segue a safra, né? Então a safra, dependendo da região, ela começa ali em junho, maio e vai até novembro. Algumas outras regiões, o BRICS da cana se mantém alto durante praticamente o ano inteiro, como por exemplo, a região de Minas Gerais, de Salinas, né? Eles têm o BRICS da cana deles é muito maior do que o resto do Brasil. Santa Catarina não, Santa Catarina, o sul do Brasil tem que ter um período exato para poder fazer essa colheita, para poder o BRICS da cana tá alto, para poder ter produtividade, porque senão tu vai moer, só vai ter água. Não dá para falar de cachaça e deixar de fora do assunto um dos casos de maior sucesso no Brasil. O produto que conquistou grande prestígio a partir do paladar de consumidores exigentes e da avaliação de especialistas e que ainda acumula diversos prêmios. A cachaça Havana é produzida desde a década de 1940 em uma fazenda no município de Salinas, no norte de Minas Gerais. A saga da famosa Havana continua com Geraldo Santiago. O Brasil tem 936 produtores de cachaça, considerando-se apenas os registrados oficialmente. São quase 6 mil marcas no mercado. Em 609 municípios, há pelo menos um produtor com registro no Ministério da Agricultura. Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo lideram o ranking do número de produtores, conforme o Anuário da Cachaça, publicado pelo Ministério. O Anuário da Cachaça é um documento que, como o próprio nome já diz, né, ele é lançado anualmente e traz os números do setor das informações aqui do Ministério. Por exemplo, quantos estabelecimentos registrados, número de produtos registrados, marcas comerciais, enfim, são informações relativas ao setor de produção de cachaça e que são de posse do Ministério da Agricultura dentro da gestão da competência do Ministério em regular a cadeia produtiva da cachaça. Quando a gente olha o cenário mundial, eu acho que a cachaça hoje é um destilado que ele não perde qualidade para nenhum outro destilado produzido mundialmente falando. Então, quando a gente compara a cachaça hoje com uísque, com uma tequila, com uma vodka, todos esses destilados são destilados de excelente qualidade, reconhecidos internacionalmente pela sua qualidade, e a cachaça hoje se insere no rol internacional de destilados, assim como esses destilados. A gente vem observando um aumento da procura pela cachaça no mercado internacional. No último ano, nós experimentamos um crescimento nas nossas exportações, e esse ano, quando a gente compara janeiro a outubro desse ano, quando comparado a janeiro ou outubro do ano passado, nós já chegamos nas nossas exportações praticamente nos mesmos patamares que nós tínhamos no período pré-pandemia, 2019. Então, eu acho que a cachaça ela vem crescendo a sua participação no mercado internacional.
é um destilado que vem conquistando cada vez mais o seu espaço, mas ainda há muito o que se fazer do ponto de vista de investimento e de promoção da cachaça no mercado internacional. Antes de 2022 terminar, foram conhecidas as melhores cachaças produzidas atualmente. O prêmio promovido pela Confederação Nacional da Agricultura e pelo SEBRAE foi realizado em formato online. Na categoria Ouro ou Amarela, deu Minas Gerais, Paraná e São Paulo. E na categoria Prata ou Branca, deu Distrito Federal, Minas de novo e Rio de Janeiro. O evento serve de parâmetro de qualidade do produto. Teve família unida comemorando. E vamos ao primeiro lugar, o grande campeão da categoria branca. Em primeiro lugar, Cid Faria. Parabéns, Cid, parabéns, Cachaça Remedinho. Produzida em Fercal, Distrito Federal. A gente é uma empresa familiar, a gente faz a cachaça de forma tradicional, com o corte da cana manual, a gente usa só madeira reciclada que a gente usa no forno. A gente teve o privilégio de ganhar ano passado a medalha de prata da Expo Cachaça. Então, esse prêmio agora vem premiar uma categoria que eu tenho muito carinho, muito orgulho, que é a cachaça prata. Porque eu costumo dizer o seguinte, que a cachaça prata, ela não tem uma madeira para te ajudar, não. Ou ela é boa, ou ela não é boa. Agora a gente ganhou esse prêmio da CNA, e eu digo que esse prêmio para a gente é muito importante, por quê? Porque é o primeiro prêmio que a gente ganha com a cachaça de prata. Cachaça de prata, você faz a cachaça, deixa ela descansar um pouquinho no inox. Ou seja, ela não pega nenhum outro valor agregado à cachaça. Ela não pega uma madeira, por exemplo. A madeira pode, em algum momento, consertar um defeitozinho. A prata não. A prata é uma prova de fogo. Então você faz a cachaça prata, coloca para descansar, aí você vai ver se a cachaça é boa mesmo ou não. Então esse prêmio para a gente é um divisor de águas, eu acho que a gente vai crescer muito. E principalmente esse prêmio da CNA, ele tem alguns valores agregados que eu acho fundamentais. Ele teve um júri técnico, que a pontuação foi 40%. Aí ele teve um júri popular, que aconteceu em Brasília, que são os consumidores de cachaça mesmo, através de códigos, eles não sabiam, obviamente, que nome que era de cachaça, eles votavam e, por fim, teve a votação da história da cachaça, que teve um peso de 10%. Então, a CNA conseguiu, junto com o SEBRAE, a CNA e o SEBRAE conseguiram fazer um formato de premiação que eu considero o único no Brasil. Então, esse prêmio é praticamente um sonho para a gente. A gente realmente não esperava. A gente achava que entre os 4 já estava bom demais. E quando a gente ganhou, foi uma alegria imensa. Foi a segunda grande alegria para esse publicitário mineiro em território brasiliense. A primeira foi comprar uma rocinha nos arredores da capital, há 16 anos. Ele havia se mudado para Brasília havia 4. Só que tudo tem um preço, e o custo de manutenção de uma terrinha não é baixo. Cid tentou mexer com gado, criar tilápias, mas nada disso funcionava. Até um dia em que ele se pôs a pensar no que gostava de fato. A inspiração estava ali, do lado dele. Aí um belo dia eu estava encostado lá em cima, tomando uma. Aí pensei, gente, sabe que eu gosto desse trem tanto? Por que eu não faço cachaça? Aí resolvi começar a fazer cachaça. Isso tem mais ou menos uns 7 anos, que eu contei muito com a ajuda do Jove, que é o caseiro, e hoje é o nosso alambiqueiro. E a gente pegou um curral que a gente desativou o curral e fez o alambique. E foi um processo assim, de aprendizado mesmo, porque eu nunca tinha mexido com isso. Meu avô materno, o seu Jodi, tinha uma cachaça chamada Sabiá, lá de Itabira, mas era a única referência longínqua que eu tinha de cachaça. E a gente começou a pensar em produzir cachaça. Então a gente pegou um curral, transformou esse curral nesse alambique que vocês estão vendo aqui. Começamos a plantar cana, começamos a tentar legalizar a cachaça, o alambique, que é um processo um pouco lento, mas é um processo absolutamente importante.
E importante também era ter um nome que pegasse, fosse chamativo. Ele surgiu de uma antiga brincadeira de família. A brincadeira era essa, vou tomar um remedinho, vou tomar um remedinho. E quando a gente realmente pensou e colocou o projeto em prática, a gente bateu o martelo, gente, vai ser remedinho. E aí tá a nossa marca Remedinho cada vez mais consolidada. E tem gente que quando pensa no remedinho, acha muito legal. Por exemplo, a gente tem uma brincadeira que é, você já tomou seu remédio hoje? Que é o remedinho, né? A cachaça é uma bebida para a alma. Lógico, nós estamos falando de, sempre é importante falar isso, de você beber moderadamente, a partir dos 18 anos, sem excesso, sem dirigir. Isso é fundamental, sempre. Mas a cachaça é uma bebida de qualidade e é uma bebida para a alma. A gente começou com 24 barris de carvalho, que foi a nossa primeira produção, e depois a gente estendeu, a gente comprou mais 60 barris, e foi muito interessante porque aquela tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. A gente teve duas pessoas importantes no nosso início, que foi o Galeno da Cambeba, que nos orientou de forma muito profissional, e o Rafael também de Lusiana, Rafael, parceiro nosso, que também nos ajudou ensinando, vindo aqui ensinando como é que a gente alambicava, como é que era o fermento, como é que era isso, aquilo. Então, assim, é um negócio muito prazeroso, porque como a gente começou do zero, a gente sabe as etapas que a gente tem que usar, qual o corte da cana, como é que a gente faz com o brix, como é que a gente faz com a fermentação, como é que a gente faz com a alambicagem e principalmente como é que a gente faz com o envelhecimento. Eu tenho uma produtora de propaganda, né? Eu tenho uma agência de marketing digital. O meu projeto de vida era aposentar com a Remedinho. Só que o meu filho gostou tanto da Remedinho que me tomou o Remedinho. E eu continuo trabalhando com a minha produtora. Então isso é muito interessante, porque a Remedinho hoje, ela é fruto meu, da Claudinha, minha esposa, do João, meu filho, da Clarinha, minha filha, e do Jove. O Jove é um ator importante disso. Então a gente tem uma história muito bonita, uma história de aprendizado, uma história de crescimento, que só uma empresa familiar que pode ter essa alma, pode ter esse carinho de mexer com a cachaça. Sempre admirei muito meu pai e minha mãe justamente por essa questão da publicidade. Eu sempre adorei essa questão de você ter ideia de campanha, você trabalhar com comunicação, trabalhar com esse tipo de coisa. E a família é de publicitários. Meu avô tem alguns outros tios publicitários, então sempre achei que gostaria de ser um publicitário. Então estou me formando em publicidade e propaganda agora. Trabalhei um pouco na área com o meu pai, na agência do meu pai. Mas ele criou a Remedinho e eu olhei e falei, o trem aí é mais divertido do que trabalhar com publicidade. Esse trem de agência, ficar até tarde, ficar sábado, domingo, quando tem demanda, cada dia uma coisa. Não é comigo não. Eu gosto de cada dia ser uma coisa diferente, não ter essa rotina do dia todo, mas com cachaça, com esse tipo de produto é mais divertido. Então comecei a querer tocar mais a Remedinho, querer criar quadros diferentes para as redes sociais, promover essa questão do rótulo personalizado, que a gente acredita que é uma forma dessas pessoas que não consomem a cachaça, falam que não gosto de cachaça, se interessar, porque é um presente interessante. Então acaba que você vai dando de presente, experimenta e acaba apreciando, né? Comecei a querer vender, só que você não consegue vender se você não tiver propriedade no que você está falando, se você não se sentir seguro, né? Então eu comecei a experimentar, comecei a gostar bastante, falar, isso fica bacana com isso, e comecei a estudar um pouquinho sobre essas coisas de fazer drink e mixologia. Em cachaça, eu fiquei impressionado pela variedade de madeira que você consegue utilizar. Então cada madeira tem um valor agregado no padrão sensorial da cachaça que vai mudar muito. Por exemplo, a nossa Casal Cachaceiro, ela é no carvalho americano, enquanto as Remedinhos são no carvalho francês. Só isso já muda bastante o padrão sensorial que você vai encontrar na cachaça. O que é o padrão sensorial?
é o aroma, é o sabor, é o retrogosto que a gente chama, que é o gosto que fica na língua depois de você experimentar a cachaça. E fui me apaixonando por essas variedades. Hoje eu monto, né, a identidade visual da Remedinho, da Casal Cachaceiro, eu faço a nossa programação de eventos. A gente já participou do Moto Capital, do Inova, do Sebrae. A gente tem que agradecer bastante ao Sebrae pela ajuda que ele vem trazendo a gente como consultoria. Esse próprio prêmio CNA, que é muito importante, promovermos prêmios nacionais para os produtores artesanais de cachaça, porque você dá voz aos pequenos produtores. Temos que agradecer as pessoas do MAPA e da Anvisa que vieram aqui fazer a vistoria. Todos nos trataram muito bem e com muita formalidade e seriedade. Isso a gente acha muito importante. Em relação ao Sebrae, ele ajuda a gente, porque a gente atualmente está com uma consultoria com o Sebrae para formar um plano de negócios, porque cachaça não é só produzir. Se fosse só produzir uma coisa boa, estava bom demais. Só que a gente tem que vender, a gente tem que achar facilitadores que vão representar a nossa marca, você tem que ter toda uma logística de negócio, uma estratégia, uma estrutura, um plano de negócio. Isso tudo o Sebrae ajuda a gente e eu recomendo a todos que quiserem criar uma marca, não precisa ser uma marca de cachaça, um negócio no geral, busque cursos e consultorias com o Sebrae. E um dos principais diferenciais nossos é que nossos barris são novos, então são todos barris novos. Isso aí agrega mais qualidade, mais sabor em menor tempo. Agora você é muito bem-vindo ao mundo maravilhoso dos drinks. Algumas dessas cachaças de alambique produzidas Brasil afora ganham cores, sabores e texturas incríveis. Imagine só, esse tipo de cachaça já foi esnobado, considerado inferior, mas hoje, ao cair nas mãos certas e ser misturada com ingredientes bem manipulados por talentosos bartenders, faz muito sucesso. Pedimos a um bartender para dar uma receitinha do mais tropical dos drinks conhecidos, que, lógico, é feito com cachaça. Esse profissional topou, mas deixou claro que cachaça é muito mais do que a gente pensa. Eu, como especialista em cachaça, já criei pratos com cachaça, já criei sobremesas com cachaça, harmonização com charuto. A cachaça ela é um ingrediente incrível que ela pode ser usado para qualquer coisa. E se a gente limitar ela a uma bebida, é extrair muito pouco dela. Então eu acho que a dica que eu tenho é entender que a cachaça é o melhor destilado do mundo. Saber trabalhar ela na coquetelaria, isso é uma parte mais difícil porque precisa de bastante estudo sobre madeiras para você saber adequar ela à coquetelaria certinho. E principalmente se você vê ela apenas como um ingrediente, apenas como uma bebida, você está errado. Ela é um ingrediente tanto para gastronomia, quanto para harmonizações, quanto para várias brincadeiras. Agora sim, aproveita que lá vai a dica de uma super caipirinha. Receita do especialista. De cortar o limão em 2, e aí eu faço pequenos cortes na casca, justamente para na hora que eu for amassar, a casca abrir aqui, tá? E você não precisar amassar tanto, você não precisa espremer tanto aquela casca, espremer mais o sumo, mais o limão mesmo. E aí você vai ter uma caipirinha com muito menos amargor, porque você espremeu mais o limão do que a casca. Acho que uma dose de cachaça, 20 ml de xarope de açúcar ou 2 colherzinhas de açúcar, um limão inteiro cortado dessa maneira, tá lindo. Lindo e supostamente útil para a saúde, já que uma teoria diz que o drink
teria sido criado como um remedinho. Pô, a cachaça ela tá muito ligada à caipirinha, até porque eu acho que a caipirinha talvez tenha sido o primeiro drink brasileiro a pegar um nome, a crescer. Não vou me arriscar a dizer que foi o primeiro a ser inventado, porque tem muitas teorias, não só da caipirinha, como de outros drinks, mas com certeza é um drink bem brasileiro, é um drink criado aqui no Brasil e muitas das teorias levam a acreditar que ele foi criado medicinalmente. Uma das teorias que eu mais gosto é a caipirinha 1554, que essa releitura de caipirinha é uma releitura feita por um mixologista brasileiro chamado Marco de la Roche, que é uma caipirinha que leva alho cristalizado no açúcar, porque ele, segundo algumas pesquisas, a caipirinha, quando foi inventada, ela tinha alho, sal, e limão e açúcar. Então, essa ideia de que ela nasceu como um remédio e que tinha alho é uma das teorias que eu mais confiei assim quando eu li. Se um sommelier que estuda a bebida acredita em uma história como essa, quem somos nós para duvidar, né? O bartender ele é o profissional que faz bons drinks, mas mais do que isso, o bartender ele é a pessoa que tem que trazer a hospitalidade para um bar. A pessoa que tem que saber receber, tem que saber atender bem, tem que deixar o cliente à vontade para ele querer beber bons drinks. Porque se você não ganhar o cliente na hospitalidade, dificilmente você vai ganhar num drink. A cachaça comum, além dela ter toda essa limitação de qualidade que eu falei, né, ela acaba perdendo sabor muito pela baixa qualidade. A gente tem uma outra questão que geralmente essas cachaças elas são envelhecidas somente em carvalho, tá? Porque é uma madeira que você consegue barris velhos muito mais barato do que as madeiras nacionais. Com isso, você acaba tendo somente um perfil de sabor nesse tipo de cachaça. Quando a gente fala de cachaça especial, a gente está falando de pelo menos 33 madeiras diferentes que podem ser armazenadas. Obviamente, a cachaça tradicional também pode ser armazenada ou envelhecida nessas madeiras, tá? Só não é um costume, porque seria uma perda de dinheiro, vamos dizer assim, o custo não bate. Na cachaça especial, a gente tem muita madeira, muito aroma diferente, muito sabor diferente. Então, você consegue usar uma cachaça certa para o drink certo. Então, assim, vou dar alguns exemplos. Eu tenho um drink aqui que ele é com caju, uma compota de caju avinagrada, tá? Então, para combinar com ele, eu uso uma cachaça que é um blend de bálsamo com jaqueira, porque são duas madeiras que uma vai trazer especiarias, a outra vai trazer uma acidez, então isso vai combinar com o meu caju. Eu tenho um drink de cereja que é um pouco mais doce, e aí para isso eu uso uma amburana, que vai trazer mais a doçura do drink, vai acentuar um pouco mais isso. Então, quando a gente fala de um drink feito por alguém que sabe e uma cachaça de qualidade, a gente pensa geralmente que essa pessoa pensou na cachaça ideal para aquele drink, para aquela mistura. E não são só os bartenders que se aventuram no mundo das misturas, muitas vezes inusitadas. Uma tendência que fica mais forte para o produto é tentar atender os desejos mais curiosos do consumidor, como, por exemplo, engarrafar misturas de cachaça com frutas. Afinal, cliente não pede. Manda, né, Marcelo? Aqui na nossa região é conhecido como a terra da melancia. E aí essa de melancia surgiu justamente por isso. A gente saía para vender e o pessoal sempre procurava. Ah, mas lá da terra da melancia vocês não têm uma cachaça de melancia? Aí sempre um procurava, o outro aí já falou, não, vamos fazer uma bebida mista de melancia, sabor melancia. E, inclusive, hoje é uma das que mais vende, é a de melancia. Devido à localização, né, ser conhecido como a terra da melancia, o pessoal tem muito isso, compra muito para presentear o pessoal que vem de fora da cidade, quer levar um mimo, uma recordação, leva a cachaça. E, além de tudo, ela é bem convidativa, gostosa, delícia.
E não tem outra forma de alcançar essa satisfação do cliente, senão pela modernização do segmento. Não adianta pensar em empreender e ficar alambicando como no passado. Uma dica que a gente sempre dá para quem vai começar a empreender e quer começar no ramo da cachaça é o seguinte: buscar qualidade, pesquisar, fazer curso, porque todo dia o mercado é dinâmico, né? Então todo dia tem uma tecnologia nova. Hoje a gente tem essa mente aberta para buscar essas novas tecnologias, porque tem gente que produz cachaça e fala, vou fazer como meu avô fazia. Ficou no passado isso, não é a mesma coisa. Você tem que estar buscando sempre novas tecnologias, novas habilidades e coisas que o pessoal está fazendo para poder melhorar e agregar mais para o seu produto. Para o Daniel, sócio de um dos alambiques que cresceu meteoricamente em Goiás, tornar-se produtor de cachaça foi quase um acaso do destino. Ao procurar um curso do Senar, ele estava interessado mesmo em aprender a fabricar etanol, o combustível. E aí eu fui fazer esse curso, pensando na fabricação do etanol em si mesmo, né? Você conseguir fazer um combustível para você mesmo que seja mais barato, qualquer um fica interessado, né? E eu sempre gostei de estudar isso e tudo. E aí fui fazer esse curso. No dia que eu fui fazer esse curso do Senar, um instrutor, eu acho que, não sei se tinha faltado peça do equipamento de etanol ou tinha estragado, e aí ficou o curso durante uma semana. Foi 5 dias só falando de cachaça artesanal. E eu tenho um escritório de consultoria na cidade, lá em Uruana, que eu atendo produtor rural, né? E aí o instrutor do curso, durante o curso a gente foi aprendendo, eu fui gostando daquilo e tudo. E aí o instrutor do curso ainda virou para mim e falou, não, você que trabalha direto com o homem do campo, o cara que mora na roça, ele gosta de acordar cedo e vou tomar uma para esquentar, né? Principalmente nos meses que faz frio. E aí eu pensando naquilo, falei, rapaz, você sabe que eu vou produzir cachaça pro meu consumo, porque eu gosto, né? E também para dar de brinde para esses clientes meus que aparecem lá para fazer uma consultoria comigo e tal. Eu dou um brinde de cachaça para eles achar o máximo, né? Não, e assim foi. Na época, o Toninho, que é meu sogro, e o Marcelo, que é meu cunhado, filho dele, eles trabalhavam comigo lá no escritório, era dividido. Eles faziam outro tipo de coisa, era na área de construção civil, e eu tinha esse escritório de consultoria. E aí, no final do curso, a gente levou umas cachaças, né, para casa, e aí eu reparti em umas garrafinhas long neck. Conforme meus clientes foram vindo, eu fui dando de brinde para esses clientes, essas cachaçinhas que a gente fez lá. E aí os caras começaram a voltar. Cadê daquela cachaça que você me deu? Eu quero mais, muito gostosa e tal. E aí meu sogro, o Toninho, na época viu uma oportunidade que eu não consegui ver, né? Aí ele pegou e falou assim, rapaz, você sabe que isso é um negócio? E eu pensando só em produção para mim, para atender meus clientes ali como brinde, né? E ele falou assim, o povo tá vindo aqui, tá querendo cachaça, por que a gente não faz para vender, né? Eu falei, vamos embora. E aí ele e o Marcelo topou a empreitada e nós começamos do zero mesmo, não tinha nada, a gente só tinha esse curso, daí a gente começou a estudar mais, fazer mais curso e foi evoluindo aos poucos. E aí compramos um alambique pequeno, depois aumentamos para um outro, e aí agora hoje a gente já tem 2 alambiques de 1.200 litros. Quando a gente começou, a gente produziu 2.000 litros de cachaça. Não deu para quem quis. Então a gente sempre vem... No segundo ano a gente produziu 30.000 litros de cachaça. E aí já deu uma freada um pouco nas vendas, porque não vendeu tudo. Mas eu já estou falando para os meus companheiros aqui. O ano que vem, que a área de cana que a gente tem plantada hoje, a gente consegue produzir 50, 60 mil litros de cachaça. Mas para o ano que vem, se a gente continuar com a expectativa de venda que teve esse ano e com a projeção que a gente sempre quer buscar crescer mais, né? Então a gente tem pensamento de crescer entre 10%, 12% até uns 15%. Então vamos dizer assim, com o mercado que a gente atingiu esse ano, para o ano que vem a gente vai ter que plantar mais uma área de cana, que aí esses 50 mil litros já não vai dar mais para a gente manter o mercado que a gente tem hoje. Então, a faixa de crescimento nossa é essa. E como o Marcelo já havia dito, a gente já tem
perspectiva de exportação. Hoje a Cachaça Vale do Uru, ela está com um projeto de exportação, sim. Projeto aí, estamos sendo assessorados por um programa aí do governo, a Apex, que é para incentivar a exportação e levar o produto para fora do país. Então a gente está aí em parceria, está sendo assessorado por esse programa e também um programa do Sebrae, que está fazendo aí, auxiliando a gente para exportação. A gente já tem o radar, já a documentação está tudo prontinha. Agora é participar de feiras, mostrar o produto para fora e correr atrás do cliente lá fora. Que assim, a cachaça é um produto exclusivamente brasileiro e ele é muito bem visto lá fora. E até então, agora que o público brasileiro está dando mais status à cachaça. É um produto mais nobre, o pessoal está dando mais, vamos falar assim, está passando a beber qualidade e não volume. Que até então o povo bebia era quantidade, bebia era volume. Hoje não, o pessoal está partindo para mais tomar qualidade. Então, onde a cachaça está expandindo nos mercados, tanto brasileiro como internacional. Eu acho que aqueles que desejam empreender no ramo da cachaça, eu acho que eles precisam fazer de uma forma o mais profissionalizada possível. Então, o meu conselho é que busquem cursos. Hoje existem diversos cursos no mercado de profissionais extremamente renomados, de especialistas, seja do ponto de vista de produção de cachaça, de análise sensorial, de boas práticas de fabricação. Então, o meu conselho é que façam de uma forma profissionalizada. Tentem cada vez mais se profissionalizar. O meu conselho é busquem os cursos, busquem universidades. Existem muitas universidades que desenvolvem trabalhos para capacitação de micro e pequenos produtores, de orientação a micro e pequenos produtores. Como eu disse, busquem o apoio do Sebrae. O Sebrae, eu acho que hoje, praticamente em todo o Brasil, ou naqueles principais polos de produção de cachaça, o Sebrae tem um atendimento especializado para produtor de cachaça e busquem o apoio dos sindicatos locais, sindicatos de bebidas regionais, sindicatos de bebidas locais ou das próprias associações de produtores, aquelas associações estaduais e regionais. E no âmbito federal, contem sempre com o apoio do IBRAC, do Instituto Brasileiro da Cachaça, para apoiá-los no que for possível nesse processo de empreender na produção de cachaça. O que eu poderia dizer é que não é uma atividade para amadores. A gente precisa realmente ter cada vez mais profissionais preparados, empresas cada vez mais preparadas, empresários cada vez mais preparados para empreender no mercado da cachaça. E aqueles que já são preparados, já são capacitados ou já são empresas legalizadas e buscam a sua inserção no mercado internacional, contem também com o apoio do IBRAC e da Apex Brasil nesse processo de internacionalização. Hoje nós temos um programa de capacitação que é desenvolvido em parceria, que se chama PEX Agrocachaça, no qual nós orientamos e apoiamos empresas não exportadoras para que essas empresas possam se inserir no mercado internacional. É muito importante fazer o estudo de mercado. A cachaça é uma bebida, é um destilado que tem concorrentes, né? Concorrentes no mercado, como o uísque, a vodka. Então, entender como é que está o mercado consumidor dessas bebidas, o perfil do cliente que você quer alcançar é fundamental para o sucesso do seu empreendimento. Recomendamos sempre, né, buscar um diferencial, desde marca, embalagem, para ter um posicionamento diferente, ter um diferencial para oferecer para o seu mercado. E como, então, conhecer esse mercado, se não buscar informações? Uma pesquisa de mercado é fundamental para você investir, né, no seu empreendimento. Como em qualquer outro segmento, empreender com cachaça também não é diferente. Embora a gente sabe que muitos produtores começam a produção da cachaça em razão
uma tradição familiar ou mesmo pelo seu próprio gosto. Então, ele decide empreender, e isso é a realidade de muitos produtores aqui no nosso estado. Ele produz cachaça, né, para um consumo próprio, e à medida que vai tendo aceitação pela vizinhança, amigos e tudo mais, é que depois ele vai estruturar a sua produção para atender uma demanda de mercado. E não só quem produz, mas quem vende cachaça consegue se estabelecer no mercado. Se manter também, mesmo após o baque de uma pandemia. A gente teve alguns empecilhos, né, em razão da pandemia, a loja ficou fechada um período. Para isso a gente teve que migrar a nossa operação, parte da nossa operação pro virtual, né? Hoje a gente também vende pelo site Eu Amo Cachaça, a gente tem um e-commerce, todas as cachaças que tem na loja, a gente também vende lá no e-commerce. A Eu Amo Cachaça surgiu, né, de um grande sonho dos sócios, onde a gente tinha o sonho de empreender, mas empreender com o que a gente gosta. E a gente gosta de tomar cachaça de qualidade, tá? Então, em um certo momento, a gente decidiu empreender no ramo da cachaça. Então, foi aí que surgiu a Eu Amo Cachaça. Hoje, o mercado ele é lucrativo, mas ele também é muito moroso, como todo negócio, tá? Então, assim, além de ter uma paixão envolvida, tá? A pessoa tem que ter uma dedicação grande, mas, em termos gerais, é lucrativo, que é uma bebida, né, feita do caldo de cana fresco, tá? Da cana de açúcar, cortada, moído, fermentado e destilado. Então, assim, os custos envolvidos, em geral, são poucos, mas que acaba trazendo um produto muito atraente e lucrativo também. A gente tem aquela coisa, né, que a gente fala, não vendeu, a gente bebe. Então, atrás dessa felicidade. Mas acaba que os produtos são de uma boa qualidade e acaba vendendo. Não sobra nada.